O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Três, dois, um. Boa noite a todos. Estamos prontos para mais um episódio do podcast Hora H2O, para mais um episódio especial com os nossos convidados do costume, o João Gigante e o Carlos. Muito bem-vindos mais uma vez. Olá Alex, olá Carlos. Olá João, e olá Alex, e olá ouvintes. É verdade, e olá ouvintes. Exatamente, os nossos dois comentadores e analistas favoritos estão mais uma vez connosco para dar algumas notícias que muito se passou desde o nosso último episódio especial, nomeadamente em termos de provas, não é? É verdade. Por exemplo, em Portugal tivemos um meeting em Coimbra com algumas marcas interessantes, algumas provas do Pro Swim Series nos Estados Unidos, em que tivemos, por exemplo, o Dressel a um grande nível. Tivemos também os nacionais chineses, os trials da Austrália, que também vamos ter muito de falar nestes trials da Austrália, sendo a Austrália uma das grandes potências da natação. Houve alguns bons resultados, mas houve também alguns maus resultados e acho que temos que mencionar, sobretudo agora à porta do Mundial. Tivemos o Mare Nostrum, também o circuito de 3 provas de Barcelona, Canet e o Mónaco, em que também tivemos alguns bons resultados e a volta de alguns nadadores. Não sei se o João quer começar a falar um pouco dos resultados que mais sobressaíram para ele, ou se o Carlos quer começar, não sei, eu dou-vos a escolher. Queres que eu comece, Carlos? Isso. Então é assim, desde que nós falámos, houve realmente aqui um grande número de competições, assim, a nível nacional. Houve os tradicionais meetings de Coimbra e do Porto, que os atletas portugueses apresentaram-se a um bom nível. Houve algumas marcas interessantes, sobretudo daqueles atletas que vão estar nas competições internacionais neste verão. A mim sobressaiu-me, ficou-me na retina os 2.15 aos 200 bruços do Gabriel Lopes no meeting Coimbra, numa altura em que não é para estar em pico de forma e naquele que eu acho que não é o seu primeiro estilo, não é? Costas, a partir do seu primeiro estilo, a fazer aqui uma marca que não é assim tão longe do recordista nacional, que é aqui o Carlos Almeida, que está connosco e, não sei, se calhar o Carlos até quer comentar, porque talvez com um bocadinho mais de foco em bruços, numa prova em que esteja em taper, pode chegar perto dessa marca, não é? Não, eu acho que sim, eu acho que 2.15 e a maneira que ele nadou, então dá para ver que não é a prova dele. Foi 2.15 que ele fez, mas foi sempre a subir um segundo por 50, basicamente. Do segundo, terceiro, quarto, 50, foi sempre a subir. E que mostra só que, não, que é a primeira prova, que é a primeira vez que ele provavelmente nada esta prova um pouco mais descansado, um pouco mais a sério. Então, acho que se ele puser um pouco mais foco, consegue, mas ele tem muito para se focar, como tu disseste, ele é costista, estilista e bruços, então aparece em terceiro plano. Exato. Não, mas eu acho que foi uma prova muito interessante também a nível nacional. Para mim foi o tempo dele aos 200 estilos, não é? Sim, ele também. E os 200 bruços. É verdade. Por acaso, não sei quanto é que ele fez aos 200 estilos. Ele nadou os 200 estilos em Coimbra. Eu não sei se ele nadou os 200 estilos em Coimbra, por acaso. Não sei se focou mais nas provas de bruços e mariposa. Mas quem também teve muito consistente e também a nadar muito bem nas provas nacionais e depois conseguiu prolongar também para as provas internacionais foi uma vez mais a Ana Catarina Monteiro, que já nos está a habituar a este tipo de resultados e que andou sempre ali entre os 2.11 e os 2.9 nas provas de 200 mariposa. Ela que foi sempre... durante 3 competições consecutivas, acho eu, a nadadora mais pontuada e a conseguir inclusivamente um pódio no Mare Nostrum. Penso que terá sido o único pódio português, não sei. Pareceu-me também assim um destaque a nível nacional daquilo que são bons momentos de forma para o momento de preparação e claro, o grande destaque, a Tamila, obviamente, naquela etapa do Mare Nostrum, a fazer mínimo A para os jogos na prova dos 1.500, a bater o seu recorde pessoal que era um tempo com que ela tinha sido campeã da Europa de Júniores em 2016 e recordista da competição, penso eu, e portanto a fazer aqui uma marca muito boa, muito especial, e eu penso que a nível nacional terão sido esses os principais destaques, digamos, dos últimos 2 meses ou mês e meio. Sim, e a Catarina Monteiro, por exemplo, ela já o ano passado, à semelhança deste ano, também foi muito consistente nesta altura da época, no Mare Nostrum, por exemplo, acho que ela fez os 2.8 pela primeira vez, ou 2.9.
Exatamente. nesta altura, e o que demonstra que ela está num bom caminho para o Campeonato do Mundo, para conseguir um grande resultado novamente. E sim, tudo indica que e dá boas perspectivas para a Catarina, e depois a Tamila, como já tinha falado no último episódio, teve muito bem com os 16-20. Melhor, por exemplo, que os 16-31 da Diana Durães, porque também já se tinha qualificado, não é, para os jogos. Exatamente. E que vamos também ter a Tamila como uma convidada especial para falar connosco durante 5-10 minutos sobre essa prova, que é uma coisa que eu vou começar a fazer mais, é no imediato, após um grande resultado, ter o atleta como convidado e discutirmos um pouco a prova em questão. Vamos só fazer aqui o resumo mais de algumas provas antes de entrarmos em contato com a Tamila, que ela já está à nossa espera, já estive a falar com ela. Tivemos, por exemplo, eu gostei muito de alguns resultados do Caleb Dressel, por exemplo, em Mission, como é que é? Viejo, né? Mission Viejo. Viejo. Sim. Viejo! Califórnia. Ele que nadou para 47 aos 100 livres, por exemplo. Os 200 mariposa para 1,56, não é? Que é um tempo... É verdade. Uma pessoa que não nada 200 mariposa é um grande tempo. E a acabar muito forte. Eu sinceramente, eu ainda estou para perceber. Tu sabes, Carlos, o tipo de treino que ele faz com o Greg Troy é um treino mesmo focado para sprinter ou é mais meio fundo, por exemplo? Então, o Greg Troy e o Diogo, pronto, o Diogo era uma boa pessoa para termos e falar sobre isso, mas o Greg Troy, o que é muito positivo do Dressel estar a ter tão bons resultados em mid-season é que o Greg Troy e os Gators, eles são conhecidos por nadarem muito heavy. Durante a season não fazem descanso nenhum, estás a perceber? E competem em speedo. E pronto, eu não percebo se ele mudou isso um bocado com o Dressel, se o está a descansar um bocado para essas competições, mas eu acho que o Dressel é do outro mundo, não é? Então acho que não precisa, ele competitivamente não vai precisar de muito descanso para estar bem, e como não só os tempos que tu disseste, mas eu acho que ele continua a fazer muita base, treino de muita base, e pronto, acho que ele só por si tem a velocidade necessária para get up and go, para quando for preciso ser rápido, ele também mandou 1,47 aos Gents Crawl no final de uma sessão de 3 provas. Eu acho que isso é incrível para um nadador que... Exato, para um nadador que tem 7, 8 provas em que é top. Sim, eu não disse, mas também fez os 50.3 aos Sem Mariposa, que é um tempo fantástico. Que é um tempo que se calhar chega para ganhar o Rio, né? Pois, exato, chegava para ganhar o Rio, ser recordista olímpico, realmente, e foi o 8º tempo da história, e nunca ninguém nadou mais rápido do que ele, sem fatos. Mais rápido do que este tempo, os 50-36, que quase bateu o US Open Record, que é do Phelps. O Dressel realmente ele tem estado estes tempos in-season, supostamente, antevê-se que ele no Mundial pode fazer algo realmente fora de série, quem sabe chegar mesmo aos recordes do mundo dessas duas provas, do 100 crawl e do 100 mariposa. Mas eu gostava também de dizer que ele aqui numa prova no final de maio, gajo faz 1,56 aos 200 mariposa e terminou a 28,8. 28,8 para um gajo que não costuma nadar, ou pelo menos eu não tinha registro dele nos 200 mariposa. Exato. E terminar 28,8 foi mesmo incrível. Portanto, não sei onde é que ele pode chegar, mas estou com muita curiosidade. Acho que pode mesmo ficar muito pertinho ou mesmo bater os recordes do mundo. Pronto, ele tem tudo para ganhar do que vai nadar, né? Eu acho que a prova, especialmente não, agora a falar um pouco mais para os mundiais, vamos deixar mais para lá, mas os 50 e 100 cross, 50 e 100 mariposa, é o que ele vai nadar nos mundiais. Eu acho que é mais difícil para ele ganhar, vai ser os 50, não é? Ia ser interessante, sim, nos dois, tanto no crawl como em mariposa, seria interessante, que é um tema que eu também queria falar um pouco, é a maneira em que o USA Swimming fez a escolha para os atletas para o Campeonato do Mundo, em que escolheram isso o ano passado. O que eu acho que não vai ser nada benefício, não vai ter benefício nenhum para a equipa que eles apresentam hoje em dia, porque tem muitos nadadores que vão ficar de fora, não é? É extremamente polémico esse tipo de escolha, realmente eles fazem sempre isso, mas vai deixar de fora, por exemplo, o nadador que nós íamos querer falar aqui a um minuto, que é o Luca Orlando, que vai ficar de fora, um nadador sensação júnior,
e que fez já este ano, e nós íamos falar disso agora, um 53-84 nos 200 mariposa. Ele a bater o recorde de age grouper do Michael Phelps numa altura em que isso foi recorde do mundo. E portanto esse é um dos atletas que vai ficar de fora deste Mundial e que é um dos melhores neste momento da mariposa, por culpa desse critério de seleção, que é com base no ano anterior. Portanto, eles fizeram os trials o ano passado para o Pan-Pacífico e logo para o Mundial. E eu acho que os Estados Unidos sofrem sempre um bocadinho com isso. No ano antes dos Jogos Olímpicos apresenta sempre uma equipa um bocadinho mais fraca, e depois nos Jogos Olímpicos, como aquela escolha é no próprio ano, tem sempre uma equipa um bocadinho mais forte. Queria-vos também dar o exemplo do atleta que vai nadar os 400 crawl, que agora não me estou a recordar do nome, que está selecionado pelos Estados Unidos. Ele foi operado ao ombro em janeiro e está a fazer um comeback desde março ou abril. Nadou agora em Mission Viejo e fez 52 aos 100 crawl, um 56 aos 200 crawl, e nem sequer nadou os 400, e ele supostamente ainda está convocado para nadar os 400 crawl. Portanto, ele o ano passado fez 3,46 ou 3,45, não me parece que ele vá fazer esse tempo daqui a um mês. O Grant Schultz. Acho que é esse mesmo, acho que é esse mesmo, sim. Também tivemos... Desculpa, Carlos. É verdade. Não, eu só ia dizer isso, é verdade. E os únicos atletas que é um bocado triste ficarem de prova, ficarem fora, é o Lucas, e depois eu lembro-me também do Cody Miller, que está completamente a arrasar bruços americano, de fora está a ser o melhor, e nem está perto. Ficou-se agora para ter apoios do USA Swimming, mas não vai aos mundiais, o que podia ser muito melhor para ele em termos do patrocínio da tiro e tudo mais. Por acaso, o Cody Miller, eu já segui alguns episódios, porque ele tem um vlog. Um podcast. E um podcast também. E é engraçado, ele por acaso tem uns vídeos muito engraçados de como é que ele treina e do seu dia-a-dia. E eu acho que é interessante, por acaso era interessante os nossos ouvintes darem uma vista de olhos, porque eram capazes de aprender algumas coisitas engraçadas com ele. E até é entertaining. Por acaso. É verdade. Dê uma vista de olhos no vlog e no podcast do Cody Miller, porque vale a pena. Falar em bruços, também tivemos um chinês que apareceu do nada e mandou 58,7. Que é uma coisa. E pronto, e temos um novo candidato para o pódio no Mundial. Não vou dizer para ganhar, porque o Adam Peaty está noutro campeonato. Noutro patamar. Foi uma grande surpresa este tempo, por exemplo. E também tivemos aquele brasileiro que tirou 2 segundos assim do nada. E é sempre muito suspeito estes tempos para mim. Sobretudo duas nações, Brasil e China, com que têm um bom historial. Mas pronto, são de facto tempos já respeitáveis, não é? Pronto, devem ter... Epá, é ver se os gajos puseram-se a fazer tatuagens, não é? E depois tiveram de pôr uma pomada. Pois, tivemos o caso desta semana de mais um atleta, infelizmente, mais um nadador brasileiro, da estafeta de 4 vezes 100 crawl, o Gabriel Santos, a acusar no doping. E pronto, supostamente a desculpa está neste momento numa tatuagem e num creme de cicatrização, mas... Epá, eu desconfio um bocado disso, honestamente, para não dizer totalmente. Ainda para mais, pronto, vindo do Brasil, que tem alguma cultura de doping e que não tem sido o país mais exemplar nesse aspecto. Eles sofrem aqui um bocadinho na estafeta, mas penso que ainda vão conseguir substituir por um bom atleta. Mas realmente o Gabriel já tinha um recorde pessoal na casa dos 47,9 e vai perder aqui à partida, e espero eu, se comprovar que realmente foi doping, se a amostra B vier positiva, perde aqui a oportunidade de ganhar uma medalha no Mundial e eventualmente nos Jogos Olímpicos, porque à partida fica também fora de Tóquio 2020, não é? E para além de perder a medalha, vai perder também o contrato que tinha com a ESL, com o clube novo que ele tinha assinado por um clube, que eu penso que exatamente. Foi o do Piri. É o do Piri. Não era do Piri? Não, eu acho que é... Eu penso que seja os New York. É uns que tem... tem vários brasileiros. Exato. O Lima também está lá, né? E o João de Luca também está lá, não está? O teu amigo, o teu colega de equipa. Esse também está lá. É que eu vejo já, tenho aqui. Esse também falar. Eu tentei um pouco falar com o João sobre como é que a recruta tinha sido, mas não consegui bem, não conseguimos dar uma connection para ver
Mas isso será uma coisa que eu vou falar com ele. Ele volta para cá finais de agosto, então vou-lhe perguntar um pouco mais como é que isso tudo funciona. Porque acho que também será interessante para nós sabermos, não só para este ano, mas para continuar para os nadadores portugueses, não é? Sim. Isto, já agora, e só para completar aqui esta informação daqueles resultados que nos causam assim um bocado de transtorno, porque não percebemos muito bem de onde é que eles aparecem, podíamos completar só aqui que também houve aqui uma Pro Swim Series nos Estados Unidos, que foi em Clovis, e que estava super vazia, o nível nem estava condizente com aquilo que costuma ser a natação norte-americana, e houve um nadador também de 30 anos a fazer um comeback, que penso que já estava parado há uns 3 anos, e que o recorde pessoal dele era 1 aos 100 bruços, e fez 59,8 e fez 27,3 aos 50 bruços, e é neste momento o 3º ou 4º americano deste ano. E também é assim um atleta que volta passado 3 anos e que tira imenso tempo aos seus recordes pessoais e que também deixa assim um bocadinho de suspeita. Noutra linha mais positiva, para também não estarmos só aqui a dar notícias assim meio esquisitas aos nossos ouvintes, a outra etapa da Pro Swim Series que tivemos foi a Bloomington Pro Swim Series, onde tivemos a Katie Ledecky a nadar em 8:10, os 800 crawl, e quase ninguém olha com espanto para estes tempos, mas isto é um tempo que é 5 segundos mais rápido do que qualquer outra nadadora da história, apesar dela ter um recorde mundial que está na casa dos 8:4 e portanto os 8:10 nós já nem ligamos. Mas pronto, foi um tempo incrível, e tivemos também uma atleta americana, a Júnior, Regan Smith, a nadar os 100 costas para 58,45. Isto é perto do recorde do mundo, que é 58,00, o recorde feminino dos 100 costas. E ela ainda é Júnior e aparece nesta nova fornada Júnior, liderada por ela e pelo Luca Orlando, e que parece assegurar aquilo que vai ser o futuro da natação americana, não é? Vamos então aproveitar, e antes de começar a falar um pouco do nosso último trial, que foi o trial australiano, em que temos já alguns tempos e alguns resultados para comentar, para ligar à Tamila e falar um pouco com ela. Vou só fazer aqui a ligação. Olha que no Bloomington também houve Annie Laser. Exatamente. 2:20.7 aos gente produz recorde do mundo 2:19. Yeah. Ela treina com o Cody. E o Cody também esteve fortíssimo. E o gajo fez 59,2. O gajo pode voltar aqui a ser o brucista principal americano. Exato. Ele vai ao Pan-Americano, acho eu, por acaso. Acho que conseguiu vaga em 4º lugar. Ou 5º, uma coisa assim. E o outro gajo, o Brandon Fisher, ele nadou na Wyoming. Sim. Nadador muito banal em college, nada de especial, acho que classificou-se 1 ou 2 vezes para um NCAA, mas um nadador muito estranho. Eu vi uma entrevista com ele em que perguntavam olá Tamila. Olá Tamila. Bem-vinda. Olá, novamente. Olha, parabéns. E parabéns mais uma vez, exatamente. Obrigada. Parabéns, Tamila. Então, obrigada. Já foste a Coimbra? Já fui, já voltei, já foi muita coisa. Aquilo foi o quê? Aquilo foi uma ação fotográfica? Vou expulsar a minha irmã da cozinha, está a fazer trabalhos de casa, veio para aqui. Ai, a trabalhos de casa. Ela adora fazer, não percebo como. Nunca fiz. Mas aquilo basicamente era um summit ou seja, eles apresentavam material desportivo, apresentavam equipamentos novos, e como eles já tinham a touca nova, e depois eles introduziram aquele material que era o cinto, tornozeleiras e aqui estas coisas para as mãos, que dava para fazer exercícios diferentes e assim. E agora, como o Braga fez contrato com o Golfinho, tivemos... Camila, diz-me uma coisa, e mais uma vez muitos parabéns. Foi uma surpresa ou estavas mesmo a apontar para esta prova? Porque isto, como sabemos, é uma prova de preparação. Normalmente, a esta altura, é preparar o Mundial, e assumo que vais estar no teu pico de forma no Mundial.
E queria saber se foi uma surpresa teres conseguido este excelente tempo. Foi bastante surpresa porque eu estive a competir no meeting de Coimbra, também competi no meeting do Porto e, assim dizendo, foi bastante mal para mim. Foi muito. As provas não correram da maneira que eu estava a contar. Também vim de altitude, estava em carga, mas já tinha falado com o Cameira que se calhar o Mare Nostrum podia ser uma hipótese para já ter uns resultados melhores e se desse para fazer lá, porque não? Quer dizer, não quero estar a desperdiçar oportunidades e se dá para ir rápido a um nível forte, porque não? E pronto, aproveitando este facto, Canês já foi um indicador espetacular, os 800, eu nem estava à espera, porque também os aquecimentos e tudo estava-me a sentir péssima na água, eu não estava a contar fazer 8,50, mas depois quando vi que fiz 8,36 e a nadar não solto, mas de forma confortável, parecia que ia naquele limiar 2 a 3, uma coisa parecida, por isso. Agostinho, limiar é tipo quando nadas longo, tarefas muito longas, não Para sei mim. se tu sabes. Não, acho sei. nunca. Eu nunca É mais- experienciei essas coisas, felizmente. Ok, estava só a tentar. Para mim era sempre ao máximo. Era sempre ao máximo. Ai, não, mas pronto. Acho que é o que eu fiquei com essa sensação, foi estranhíssimo para mim a prova de 1500 que eu fiz, porque acho que é a primeira vez que nadei desta maneira, porque normalmente chegas ali aos 1000, clássico, não é? A partir dos 700 aquilo já começas a questionar tudo e mais alguma coisa, não é? E pensas, se parar agora, será que o câmara mata-me já? Ou era um bocadinho até ao fim, não é? Mas esta prova em Barcelona eu cheguei aos 1000, 1100, quando estás à espera mesmo que aquilo comece a doer, e eu senti que estava a conseguir até andar mais rápido, que estava a responder de uma maneira espetacular e foi uma surpresa, nem eu própria estava à espera. Boa. Por isso fiquei mesmo com, não sei, gostei muito desta prova. Boa. Já falaste do Cameira e gostava de saber também como é que foi o teu regresso a Braga e aos treinos com o Cameira. Achas que também ajudou um pouco para conseguires este mínimo, para dar algum feedback mais positivo, porque ele também te conhece como ninguém, não é? Eu acho que ajudou muito, quer dizer, não posso dizer que, quer dizer, o trabalho todo que eu fiz nos Estados Unidos, e este ano o treinador já era mais direcionado para mais volume, ou seja, de certeza que fez efeito, e nunca vou tirar o crédito, mas com o Cameira foi mais aquele aspecto psicológico, porque eu estando lá, eu este ano tinha a sensação, ainda por cima os jogos a aproximarem-se, tinha sempre a sensação de que não estava a fazer o suficiente, que queria estar a fazer mais e que penso sempre nas outras raparigas, o que é que elas estão a fazer, eu sentia que devia estar a fazer mais. E com o Cameira nunca pensas isso. Com o Cameira pensas, o que é que eu estou a fazer aqui? Com o Cameira tu sabes que estás a fazer aos 100% e se calhar era essa confiança no meu próprio trabalho que me estava a faltar. Estas 3 horinhas de treino nos 9000 era o que me estava a faltar. Isso é curioso ouvir um atleta a dizer isto, era estes treinos de 9000 que me estavam a faltar. Alex, isso para nós. A mim eu ficava contente com os meus 3000 por treino. Pois, às vezes até reclamávamos, não é? Exato. Camila, os 3000 é o teu aquecimento, não é? Ai não, 3000 é só a primeira tarefa, depois há a segunda. João, não sei se queres fazer alguma pergunta. Olha, Tamila, queria-te dar os parabéns a ti, os parabéns ao Cameira e à tua equipa que te ajudaram no fundo a conseguir este grande resultado e o mínimo A para os 1500. Foi incrível. E queria-te fazer uma pergunta neste sentido. Tu em 2017 foste, penso eu, a melhor classificação portuguesa no Mundial, com o 10º lugar, também nesta prova. E na altura eu vi que, aliás, estive a ver agora que o tempo que fizeste agora ainda é mais rápido que esse, e tu tinhas ficado à porta daquela que era uma final, do 8º lugar, e portanto queria saber se agora para Budapeste, numa altura em que bateste o teu recorde pessoal, que era aquele tempo incrível de ter sido campeã da Europa de Júniores, se o objetivo passa mesmo por chegar à final, e quem sabe mesmo ao top 6, porque eu estive a ver, acho que a sexta fez um tempo parecido com aquele que tu fizeste agora, e pronto, se é esse o teu objetivo agora para 2017 e quem sabe chegar à final nos jogos. 17. Pronto, vamos lá, agora estou a decidir se 1000 não.
Não. Pronto, claro que o objetivo é sempre aquele, que é passar uma coisa de cada vez e dar um passinho de cada vez, melhorar, fazer, não é, fazer melhores tempos pessoais e por aí, mas claro que uma pessoa quando sonha, acho que tem de sonhar um bocado e grande, e não vou dizer que não penso nisso porque já penso nos próximos mundiais desde 2017, desde Budapeste. Claro. Desde Budapeste, porque senti que realmente lá até se calhar dava um bocado mais. Sinto que aquilo foi um bocadinho. Senti que aquilo foi um bocado mais até nervoso e não tinha ainda aquela experiência, não é, 2017. E sinto que agora realmente dava para fazer um resultado bem melhor. A questão é que também, como agora puseram os 1500 nos Jogos Olímpicos, adicionaram, sinto que também Exato. há mais pessoas que estão a focar-se para esta prova e de certeza Claro. que os 1500, tal como as outras provas todas, vão ser muito mais competitivas. Exato. De certeza que os mundiais vão ser muito mais fortes do que 2017, mas quero dizer, vamos todos para lá dar o máximo e Claro. vou dizer Olha, que esse não é o meu objetivo. Claro, e eu acho que deves ter mesmo esse objetivo, esse sonho, e quem sabe chegar a uma final e ultrapassar também aquela que é a melhor classificação portuguesa nos jogos, que é o 7º lugar do Yokoshi, que já foi há tanto tempo que está na hora de alguém fazer pelo menos o 6º lugar, e quem sabe não és tu. Eu tinha aqui pensado mais uma ou duas perguntas para ti, desculpa lá ser chato, mas era para aproveitar também para perguntar se, no fundo, esta competição interna que tu tens com a Diana Durães nesta prova, eu penso que ela tem um recorde pessoal um bocadinho melhor que o teu, que é o recorde nacional, para aí 3 segundos ou uma coisa desse género, se vos ajuda no fundo, e se essa rivalidade vos ajuda a chegarem, pronto, mais longe as duas, para eventualmente chegarem então a esse top 8 mundial. De certeza que ajuda, não posso dizer que não, porque lá está, é como o exemplo, por exemplo, do Alexis e do Diogo. Eles se calhar não tinham dado nem metade do nível que estão agora se não tivessem um ao outro, se não puxassem um para o outro. Porque há sempre aquela coisa do conforto. E tu ficando sozinho, pronto, não vou dizer que relaxas, mas sentes-te mais à vontade. Todos nós sabemos isso, não é? E admito que realmente o facto de ter tento não pensar demasiado, tento pensar no meu próprio trabalho, até porque sinto que às vezes ainda sou um bocado facilmente influenciável pelas formas que outras pessoas nadam e tudo, mas não podia ajudar mais nos treinos, pensar que, por exemplo, ok, está-me a custar imenso esta tarefa, mas se calhar são estes últimos 50, 100 metros finais que vão fazer a diferença se ganho eu, se por exemplo ganha ela. Exatamente. E não posso, lá está, nisso, no sentido até pode ser rivalidade, mas ao mesmo tempo nós as duas percebemos que no fim isto vai dar frutos para ambas, ou seja... E que é uma motivação também. E treinos juntas e tudo, é sempre bom. Tivemos agora este estágio e tudo, ela estava lá, infelizmente, ela já estava a ficar com lesão, mas quando temos estágios em conjunto, nós, lá está, vemos o que cada uma de nós faz, depois pensámos, pronto, por exemplo, se ela está a correr, então eu também tenho de começar a correr, ou se ela faz reabilitação, também se calhar, chegou o tempo de começar a pensar nisso. Não faço público. Boa. Ainda bem que encaras isso como uma motivação. Às vezes nem sempre é fácil lidar com essa competição interna e é bom que vocês, ainda bem que se dão bem e conseguem puxar uma pela outra e chegar assim a um melhor resultado. Olha, eu queria-te só perguntar uma última pergunta que é assim mais rápida, mas tendo em conta toda a base que tu tens e tendo em conta que és uma nadadora de fundo com um grande resultado nos 1500, se ponderas um dia eventualmente também abraçar aquele que pode ser o desafio das águas abertas e eventualmente uma qualificação olímpica nessa modalidade, digamos. Eu sinceramente estava à espera que me perguntassem se eu estava a pensar nos 800 e os 400 e eu já estava toda feliz, sim, a minha carreira de sprinter. É muito mais fácil ser sprinter do que nadador de águas abertas. Isso é verdade. Não, aquilo de águas abertas é quase 98% de experiência. Quanto mais nada. Mas para todos os meus fãs, os inúmeros fãs, eu posso anunciar que amanhã vou participar na prova de águas abertas Senhora da Agonia.
como podem ver pelo nome, é muito prometedor. Isto vai ser muito divertido. Até agora só tive um treino no lago, ou seja, não tenho muita experiência em águas abertas. E eu sou daquelas pessoas que se algum peixinho ou uma alga tocar no pé, pronto, eu levanto, vou. Não digas isso, que depois eles começam a usar táticas para te afugentar. Não, mas eu sei que águas abertas não é tocar, águas abertas é agarrar e fechar ou é dar mesmo porrada, acho que lá não tocam só. Não, eu já tive vários estágios com grupos de águas abertas, 3 anos atrás até fiz vários, porque os volumes que eu fazia eram idênticos aos volumes deles. E pronto, vou experimentar amanhã, mas eu tenho um bocado o receio da técnica, porque tenho ainda um bocado de medo que realmente quando começo a fazer águas abertas, agora que finalmente a minha técnica está, digamos assim, boa e eu sinto que ajuda imenso, tenho medo que eu perca um bocado essa qualidade. Se calhar mais tarde ainda posso pensar, mas neste momento... Mas momento... amanhã é em barragem, não é? Por isso barragem normalmente é mais tranquilo, é mais parecido, o plano de água é mais parecido com uma piscina do que propriamente no mar, digo eu. Espero bem que sim, vamos ver. Vamos ver, nem tenho fato, nem nada, isto vai ser um bocado improviso, vaselina. Mais tarde. É bom para treino, Não sei, eu tenho duas, também queria dar os parabéns, acho que é fantástico. A mais de um ano dos Olímpicos já teres qualificadas, tenho que dar os parabéns a ti, ao Cameira e ao teu staff no NC State. E a minha pergunta vira mais um pouco para isso, como foi a tua conversa com o teu head coach e com os teus treinadores no NC State quando tu lhes disseste que ias passar o verão em Portugal a treinar com o Cameira, com o apoio que eles te deram, estão à espera de que isso te aconteça os 4 anos que estiveres lá, 4 ou 5 anos que estiveres lá, só queria saber um pouco mais disso, como é que eles reagiam. Certo. Isto também, pronto, mais uma, se calhar, novidade. Eu, para o ano, estou a treinar em Portugal. Estou a treinar com o Cameira, para o ano. Ou seja, eu... Sim, vais fazer red shirts. Sim, o redshirting, porque sinto que ainda não tenho coragem suficiente para arriscar um ano olímpico. Se calhar, os resultados que estou a ter agora... tenho quase certeza que foi muito graças aos treinos que tive lá, mas eu sinto que ia-me faltar aquela confiança que eu teria com o Cameira. Ainda não tenho, sinto que ainda não tenho a cabeça suficientemente forte para acreditar num plano de treinos assim, e depois acho que influenciou muito também o facto de o treinador ter mudado. Ou seja, se fosse, por exemplo, o mesmo treinador 2 anos seguidos, ok, eu confio e bora. Agora... Um ano foi um treinador, outro ano outro, e eu sei que para métodos de treinos diferentes precisas de tempo para te ajustar. E eu senti que para estes Jogos Olímpicos, para os objetivos que eu tinha, que são bastante ambiciosos, que lá está, que se calhar seria mais justo para mim e para o Cameira eu treinar em Braga. Por isso eu realmente tive a conversa com o head coach e eu ainda tenho a bolsa garantida lá. E tinha para o ano nos Olímpicos, a época dos Jogos Olímpicos eu faço em Braga, em casa, e depois conforme correr vou ver, posso voltar lá, se vir que quero ser um bocado mais responsável e focar-me um bocado mais nos estudos, o que da minha parte seria muito bom, eu poderia ficar também aqui, e, ou seja, ainda assim um bocado imprevisto, mas acho que agora estando aqui eu sinto que foi uma decisão muito boa porque já não me sentia assim tão feliz a dar algum tempo. Já de cabeça um bocado dos treinos, eu senti que voltei e que especialmente nos estágios de altitude notou-se muito, eu queria mesmo. E os treinos do Cameira só resultam sequeres. E pronto. Não, acho que fazes bem, acho que vem tudo em termos de balanço e tu mais que ninguém, tu conheces a ti próprio melhor que ninguém, estás a perceber? Então se achas que o melhor para ti e para os teus resultados é ficares em Portugal, treinar com o Cameira, acho que é uma decisão muito difícil de tu a tomares e dou-te props por tu tomá-las, porque é difícil também passares lá um ano e depois teres a coragem para dizeres, vou pôr os breaks nisto e vou então voltar para o que eu sei que resulta, porque mais que a cabeça manda, então se a cabeça não estiver a funcionar direito, é muito difícil o corpo. A minha última pergunta também
porque a mim sempre me afetou bastante pela positiva foi os NCAAs que tu foste este ano. Uma competição totalmente diferente de qualquer outra em termos de competitividade e mesmo do nervosismo, de tudo o que envolve a competição. Para mim é uma das, se não a melhor competição que há no mundo. Eu só queria saber se isso, mesmo comparativamente com os Jogos Olímpicos e com todas as competições que tu tiveste internacionais, se tens a mesma opinião que eu, se é diferente, o que é que comparação entre o NCAA Championships e outras provas internacionais, como é que tu a fazes do teu lado? Da minha parte, eu acho que com os Jogos Olímpicos pouca coisa se compara só pelo facto da atenção toda dos mídia, porque há uma pressão, não diria desnecessária, mas há uma pressão extrema. E eu ainda me lembro em 2016 estar no bloco, estar a tremer e foi muito duro. Agora para os NCAAs eu diria que realmente fica lá nos top 5 das provas que ficas mais nervoso, até porque lá está, é aquela coisa de grupo de espírito de equipa, grupo de treino, e tu percebes que não estás a nadar por ti, tu percebes que estás a nadar pelo teu college, pelos resultados. E é muito diferente, e aí os treinadores também fazem aqueles discursos mesmo a filme dos Estados Unidos e pronto, estou a falar com uma pessoa que já sabe, já passou por isso, mas aqueles discursos, o ambiente, tu sais depois de cada reunião e tu estás pronto para partir, para bater nelas se for preciso, e por isso realmente é das provas que mexe muito contigo. E este ano, por acaso, ficámos outra vez no 7º lugar, e ficámos nós, lá está, o grupo de fundistas este ano não esteve assim muito bem, o nosso college, mas estávamos perto de ficar no 4º lugar, ficou em Louisville, as raparigas ficaram em 4º, por acaso fiquei muito feliz por elas, tenho lá amigas espetaculares, mas no fim fizeram aquela entrega incrível com Califórnia, Stanford, elas faziam assim um túnel umas para as outras, para elas passarem umas pelas outras, e fizeram, é uma prova que realmente é muito bonita, é muito desportivismo, muito, vale a pena. Sim, eu só queria perguntar porque sempre o NCAA Women's ou Men's é muito diferente em termos de o que tu acabaste de dizer, em que o desportivismo que há entre vocês é imenso, em que vocês podem estar no warm-up e podem estar a falar umas com as outras, diferentes equipas, e estão todas tranquilas, enquanto nos men's é completamente diferente, é tudo está ali, olhas, é tudo mean-mugging, ninguém está a sorrir, ninguém faz nada, é muito, muito mais tenso. Por isso é que eu só queria saber a diferença. Mas faz sentido, eu realmente consigo totalmente imaginar como é que é para os rapazes, e os treinadores disseram mesmo, porque as raparigas foram primeiro este ano, e sempre, não é? E eles disseram mesmo que até é muito diferente, porque nós vamos para lá e eles metem uma música de aquecimento, sei lá, Party in the USA, nós estamos a piscina toda a cantar, clássicas raparigas, não é? Claro, só falta dançar, mas depois fica sério para as provas. Agora, rapazes, nós fomos assistir e não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver, e eu não conseguia. Eu, sinceramente, a maneira que eles ficam na câmara de chamada, ficam assim a olhar uns para os outros, a fazer aquela pressão. Eu acho é muita testosterona. E eu ficava já a chorar. Saía de lá. E por isso é ainda mais incrível os resultados que conseguem, porque eu acho que mentalmente isto prepara de uma maneira ridícula, e já é de uma certa maneira preparação para os trials, não é? Tem de ser já por aí, tem-se começar com estas coisas. Awesome. Camila. Muito bom, fico muito, muito contente de tu tomares a decisão para te melhorares a ti próprio. Acho que isto é muito, muito importante hoje em dia. Exato, e eu acho que estás de parabéns, porque sei que não é uma decisão nada fácil. Mas só demonstra uma grande maturidade da tua parte, porque sabes que o objetivo é os Jogos Olímpicos e sabes que em Portugal vais ter maiores probabilidades de ter um grande resultado,
E como disse, não é nada fácil essa decisão que tomaste e só demonstra que tens uma grande maturidade e estás de parabéns por isso. Muito boa sorte. Obrigada. Muitos parabéns e muito boa sorte, Camila. Obrigada pelo convite outra vez. Nada. Tchau. Deus. Ora bem, vamos agora passar para os nossos trials australianos. E, Tamila, se quiseres podes ficar a ouvir, hein? Ai, não, tenho lido. Olha, só para mostrar que eu não estou a mentir. Tabela de multiplicação. A minha estava ao meu lado tentada a fazer. Sim, sim. Vou-lhe ajudar. Tchau. Boa sorte. Tchau, Tamila. Vamos então passar para os nossos trials australianos, que tiveram bons e maus momentos, como disse anteriormente. Vamos começar pelo mau momento, que foi o nosso Mac Orton, o nadador dos 400 livres, que foi campeão olímpico, não foi? Ou campeão do mundo, já não me lembro. Exatamente, dos 400 campeão livres, olímpico, que não se... Não tinha 18 anos ele, Exato. muito novo. Exato, e ele não se conseguiu qualificar, ficou em terceiro lugar, se não estou em erro, com um tempo muito aquém das expectativas, e ele só se conseguiu qualificar para a estafeta, não foi? Só vai por causa da estafeta. Ele só... Exatamente. Exato. E pronto, é triste ver um nadador que é campeão olímpico e com muito potencial na altura com os 18 anos, e uma pessoa quando vê um nadador de 18 anos a ser campeão olímpico pensa que tem um potencial para até aos 26 anos continuar a dominar a especialidade, como por exemplo como eles tiveram o Ian Thorpe ou outros nadadores, e é triste ver um nadador começar a cair nos resultados, e não sei o que é que se passou, se calhar teve lesionado, também não sei, há muitos fatores que podem contribuir para este fracasso. Esperemos que ele para o ano, nos trials dos jogos, consiga dar a volta por cima. Claro. Também tivemos um bom resultado do Mitch Larkin, finalmente ele que começou-se a destacar por ser um grande nadador de costas, e nos últimos anos teve um pouco de dificuldade em manter o nível. Ele finalmente volta a entrar na casa dos 52 segundos pela primeira vez nos últimos 4 anos, penso eu, ou melhor resultado dos últimos 4 anos que ele porque ele ultimamente tem feito mais 200 estilos e a um bom nível, um 55 por exemplo, nessa casa de um 55, que é um excelente nível. E foi bom ver o Mitch Larkin voltar a nadar costas, porque eu gostava muito da técnica dele também, enquanto nadador de costas, e é bom termos mais um potencial ganhador dos 100 costas. E pronto, também tivemos as irmãs Campbell, que estão sempre a um grande nível. E para a estafeta de 400 livres também tem bons indicadores. Vou deixar ao João e ao Carlos para eles partirem aqui os trials australianos. Aqui só, no fundo, acrescentar que o Kyle Chalmers continua a fazer tempos incríveis, fez um 45.7, acho eu, aos 200 crawl, mas depois fez 47.3 e líder do ranking mundial aos 100 crawl, um tempo que é melhor do que aquilo que ele fez para ser campeão olímpico. Ele que já tinha feito 47.48 esta época em março, agora a fazer 47.35. Eu vi uma entrevista dele e imagino que ele tivesse rapado, obviamente, mas ele apareceu ainda com a barba por fazer depois desse 100 crawl, portanto eu vejo se ele ainda tira ali mais uns pozinhos no Mundial. Dizer também que a Kate Campbell fez um dos melhores tempos da história no 100 crawl, fez 52.1. As australianas que meteram as 3 primeiras abaixo dos 53, que é absurdo, completamente absurdo. É uma estafeta que só se elas quiserem muito perder é que a vão perder, os 4 vezes 100 crawl. E dizer também que as irmãs Campbell, pelo 8º ano consecutivo, conseguem fazer a dobradinha dos 50 crawl. Uma vez ganham uma, outra vez ganham outra, ou é a Kate Campbell ou é a Bronte Campbell. Enorme consistência. Vou deixar para o Carlos aquele destaque do nadador de bruços, nos 200 bruços fez 2.7. Ele que é ainda muito, muito jovem, e pronto, o Carlos talvez queira falar um bocadinho sobre ele. Sim, o 2.7 hoje em dia já não há muito pessoal a fazer 2.7, como é óbvio. O que a mim é muito difícil pôr dinheiro em nadadores australianos para mundiais, para Jogos Olímpicos, porque Concordo. Eles dão-se sempre bem nos trials deles e depois quando chega à hora H nunca dão o que poderiam dar. Como a estafeta é imbatível, uma estafeta de 400 de miúdas imbatível, mas tem que chegar lá e fazer, não é? Claro. Como o Mitch Larkin, um 55, é medalha de certeza. Mas vamos chegar lá e vamos ver o que é que ele faz. Então são resultados muito bons, mas que hoje em dia, para uma qualidade de nadadores como eles têm,
tempos, mas sem medalhas não valem de nada, estás a perceber? Estás a fazer um 55 ou estás a fazer 2,7, que é o teu melhor tempo, mas nunca teres sido medalhado nos Jogos Olímpicos ou Mundiais. Acho que fica muito amargo na boca deles, e eu acho que eu fico muito contente de ver estes resultados, mas eu acho que como um país que a Austrália é, com a história da natação que eles têm, acho que temos que esperar um pouco mais até ao Mundial e ver o que é que eles fazem então lá. Claro. Aqui só fazer uma referência também para o outro resultado menos bom, foi a Emily Seebohm, que pela primeira vez fica fora da seleção em 12 anos. Ela que já foi medalhada olímpica, já foi campeã mundial nas provas de costas e pronto, aqui os trials a não lhe correrem bem. Para acabar aqui o assunto das competições internacionais dos últimos 2 meses, eu acho que é destacar também a volta do Florent Manodou e do Roland Schumann, 2 sprinters de grande renome. O Florent Manodou, que volta com 2 meses de treino, volta e faz 21,7 depois de 3 anos parado, assim, tranquilamente. Ele que depois da prova assumiu que o objetivo dele é mesmo ser campeão olímpico, e é sempre um bom candidato se tudo correr bem. O Roland Schumann, que aos 38 anos vai tentar participar, se não estou em erro, nos 4º ou 5º Jogos Olímpicos. Não sei, a qualificação vai ser um pouco mais difícil. Ele que fez 22,2, não foi? Eu acho que ele fez 22,3 e fez 23,6 mariposa. Acho que 50 mariposa. No Mare Nostrum. Sim, mas são 2 grandes nomes da natação internacional. Obviamente, não sei se alguns dos nossos ouvintes, como ainda são jovens, se lembram de ver o Roland Schumann fazer parte daquela estafeta da África do Sul nos Jogos Olímpicos de 2004, a ganhar, e fantástica, incrível, exatamente. E o Florent Manodou como campeão olímpico, e durante alguns anos dominou os 50 livres. E as provas de 50, mesmo os 50 costas de curta, ele tem o recorde do mundo, não é? É verdade, 22,2 é um tempo, é surreal. E então vamos passar agora ao próximo tópico, que é o Mundial, e vamos fazer aqui uma pequena preview do Mundial, sobre perspectivas dos nossos atletas nacionais e possíveis principais vedetas a nível internacional. Eu vou começar aqui porque houve um ouvinte nosso que fez uma pergunta, e eu acho que é uma boa pergunta para iniciarmos este tópico, e ele pergunta-nos o que é que seria para nós uma excelente, uma mediana e uma má participação dos portugueses no Mundial. Eu já estive a pensar um pouco nesta pergunta, e eu até posso começar. Para mim, uma excelente participação portuguesa seria, por exemplo, obviamente todos os nadadores portugueses nadarem nos seus melhores tempos, mas em termos de resultados, para mim seria um conjunto de fatores, e começando pela Catarina Monteiro ser finalista, e vou dizer top 6, conseguir um top 6 no Mundial, o que seria um grande resultado. A Diana Tamila conseguir nas suas provas de fundo as duas entrar no top 16 e melhorarem os seus tempos, obviamente. Quem sabe uma das duas participar numa final. Depois teríamos a Vitória. Para mim seria excelente a Vitória conseguir alcançar o mínimo olímpico também aos 400 estilos, ela que tem muito potencial e tem todas as condições para conseguir. Depois o Alexis e o Gabriel aos 200 estilos, eu acho que os dois conseguem fazer meia final, e depois quem sabe mais uma final. Ou seja, já seria a nossa segunda ou terceira final, se contarmos com os 1500. Depois, a estafeta de 400 livres conseguirem a qualificação para os Jogos e, quem sabe, também uma final. Para mim, seria mais um excelente. Eu acho que também tem potencial, se tudo correr bem e estiverem todos num grande dia de inspiração. Eu acho que têm todos condição para fazer. Depois, mais uma vez, o João Vital também acho que tem condições para, num bom dia, conseguir uma final e conseguir os mínimos para os Jogos. E já seria a nossa 4ª ou 5ª final. O Miguel fazer os mínimos para os Jogos, os mínimos já aos 50 livros, já tem condições para conseguir, depois daquele 22-1 que ele conseguiu fazer. Eu estive a ver o 16º do ranking mundial nesta altura, tem 21-9. Os 50 livros é aquela prova que tudo pode acontecer, e basta um bom tiro da parte do Miguel e um mau tiro de alguns nadadores, que é muito fácil, sobretudo de manhã, que é a parte da manhã para muitos sprinters é muito complicado. Eu acho que o Miguel tem condições para conseguir uma meia final e fazer mínimos para os Jogos. Pronto, eu acho que isto seria 5 finais, eu acho que é acessível e seria uma excelente participação, melhor participação de sempre de uma comitiva portuguesa.
Medianamente, eu não quero muito estar a mencionar alguns fatores negativos e dar pensamentos negativos. Claro. Por isso não vou dizer uma má. Mas uma mediana seria ficarem-se por 2 meias finais, se calhar, ou 3 meias finais e termos altos e baixos de nadadores a não conseguirem recordes pessoais, nadadores a conseguir os seus recordes pessoais. Mas eu não vou entrar muito por aí porque vou só dar a minha opinião em termos do grande potencial que esta seleção tem e que eu acho que é muito acessível para eles. Pá, olha, eu acho que isso foi... Essa previsão de excelente participação foi aquela Dream Participation, que foi tipo incrível. Acho que isso era, se isso acontecesse, os nossos nadadores tinham que estar, tinha que sair nas notícias, tinha que vir toda a gente aplaudi-los, porque era mesmo incrível. Eu não vou ser tão exigente e acho que uma excelente participação. Atenção que eu não estava a ser exigente, estava só a dizer o melhor cenário possível, acho que era este. Claro, esse era incrível, esse cenário para mim era o ideal, eu adorava que fosse esse que acontecesse. Também não estou à espera que não vou ficar muito desiludido se isto não acontecer, não é? Claro. Pá, eu acho que uma excelente participação já passava por fazer melhor do que aquilo que fizeram em Budapeste, que foi incrível o que fizeram em Budapeste. Uma mediana participação, eu também não vou dizer o que é uma má participação, toda a gente sabe que uma má participação é não haver recordes pessoais, nacionais, ninguém se apurar para os jogos, etc. Mas acho que uma participação mediana seria eventualmente fazerem apenas 2 ou 3 posições de top 16, porque eu acho que esta seleção é tão forte que pode mesmo almejar classificações bem melhores e a um conjunto de classificações bem melhores, e acho que podem sair dali em condições ideais, todos com a qualificação olímpica ou quase assegurada, né? Porque a estafeta, mesmo que se qualifique, depois os 4 que vão constituir a estafeta, nós não sabemos bem se serão estes, mas a nível individual e conseguir a estafeta, a qualificação, era bestial, era mesmo muito bom. Eu acho que e é possível. Eu acho que todos os elementos desta seleção têm condições para se qualificar nos 16 primeiros em todas as provas, nas suas principais provas, mas todos estes elementos têm condições para conseguirem um lugar no top 16 do mundo. Também acho que sim. Carlos? Eu estou de acordo, eu acho que sim, eu acho que têm todos a possibilidade de atingirem top 16. Os mundiais é sempre uma prova de terços. Um terço vai fazer melhor, um terço vai ficar na mesma, um terço vai ficar pior, vai fazer mais lento. Então eu acho que se os nossos nadadores, se a nossa equipa se conseguir pôr nos primeiros 2 terços em que fazem os tempos deles ou fazem melhor, acho que eles já por aí ficam logo de pé à frente contra a competição. Eu acho também os destaques, como sempre, porque há sempre destaques. Eu acho que o Alexis aos 200 estilos e o Gabriel, eles estão em 10º e 13º agora no ranking mundial, estão 4 japoneses no top 16. É uma participação numa meia-final, hoje em dia, para estes 2 atletas, eu espero que para eles seja qualquer coisa que já estão à espera. Acho que não vem com uma surpresa e eles têm que se mentalizar que o próximo passo para eles, que não é nada fácil, é uma final. Eu acho que tanto um como o outro têm que estar a pensar numa final. O mesmo digo para a Catarina, porque uma das coisas mais positivas que eu acho nela é aos 200 mariposa no Mare Nostrum, como tu disseste, está sempre perto ali entre 2,9, 2,10. Eu acho, e não só isso, está-se a habituar mentalmente a competir com os melhores do mundo. Acho que isso vai ajudar bastante. Ela está em 17º, se salvo erro. Ela tem 4 japoneses e 4 húngaros à frente dela. Então, realisticamente para ela, também pensar numa final, acho que é o que ela deve estar a fazer. Uma semifinal é o esperado, mas uma final acho que toda a gente, acho que isso é o que ela deve ter como objetivo. E falar é fácil, eu posso estar a dizer tudo o que eu acho, mas pronto, eles é que têm que mostrar, e se eles tiverem os objetivos deles, se for uma meia-final e eles atingirem a meia-final, e se eles estiverem contentes, eu estou contente. Mas uma participação magnífica para mim era todos os atletas têm a opção e têm o talento suficiente para fazer mínimos As.
para os Jogos Olímpicos. Todos eles têm esta estafeta, então entra no mesmo comboio. Acho que isso seria magnífico, ter uma equipa que já tem o bond do World para ir aos Jogos Olímpicos. Acho que ia ser magnífico, ia ser uma história boa de eles estarem a contar depois no futuro, em que não se vê muito uma equipa ir passar de ano para ano, serem sempre os mesmos. Acho que isso, pronto, quer sempre ter mais um ou do outro, mas acho que isso vai ser o bulk da competição que vamos levar aos Jogos Olímpicos. A nível internacional, sinceramente acho que o Dressel será a grande estrela e como o Carlos disse há pouco, ele tem condições para ganhar 4 provas mais as estafetas. Eu acho que ele muito facilmente ganha 6 medalhas de ouro, por exemplo. E pronto, e vou fazer agora aqui um pequeno preview para mim e a minha previsão para os 50 livros, que era a minha prova. Vou apostar, vou ser um bocado bold. Eu acho que ganho o Ben Proud nos 50 livros. É a minha aposta. Não sei o que é que vocês acham a nível internacional. Eu também não quero me estar a alongar, porque podíamos estar aqui a falar mais de uma hora sobre previsões e vamos deixar isso para o nosso próximo episódio, que será na altura do Mundial. Mas o que é que vocês acham a nível internacional? Epá, eu acho que o Dressel vai ser a figura incontornável deste Mundial. Eu acho que a Ledecky vai querer aparecer com muita força. Ela deu uma entrevista ao SwimSwam a dizer que este foi o primeiro ano em que não fez taper em nenhuma altura da época. Está a guardar apenas o taper, ou seja, não fez nenhum mini taper, digamos. Vai guardar apenas este taper para a prova principal da época, que é o Mundial, e portanto eu acho que ela pode chegar perto ou mesmo estabelecer novos recordes do mundo. Acho que o sprint masculino está muito interessante, mas o feminino também, as provas de 50 e 100 crawl, tanto a nível masculino como feminino estão com muita gente ali com possibilidade de chegar ao pódio, porque têm marcas muito semelhantes, e também ver aquilo que aquelas figuras incontornáveis da natação vão fazer. Vamos ter um Sun Yang que tem um processo em andamento de doping que vai competir dos 200, 400 e 800, pelo menos, e eventualmente também nos 1500 crawl, ver se ele consegue manter aquele seu domínio que tem sido a característica dele nos últimos, 6 ou 7 anos. A minha aposta, já que falaste dos 50 livres, eu acho que realmente o Proud pode ganhar. Ele tem o melhor tempo da história em têxtil, não é? Mas eu acho que o Dressel não é um grande nome. Não é aquele nome que toda a gente pensa, é verdade. Exatamente. Mas eu vou ser ainda, se calhar, um bocadinho bold também, e vou apostar que vai ganhar o Bruno Fratos. Porque o Fratos esta época já fez 21-3, ele não é tão grande como os outros, apesar de também ser grande, 1,80 mas nada muito rápido ao cimo d'água, e vou apostar que ganha o Bruno Fratos, apesar de saber que à partida vou perder esta aposta. E tenho interesse também num atleta que vai estar à partida mais em segundo plano quando comparado com o Pitti, com o Ryan Murphy, com o Dressel, com a Katie Ledecky, mas eu quero ver o Michael Andrew, porque o Michael Andrew vai nadar todas as provas de 50, e em todas elas tem possibilidade de medalha, e quão histórico seria isso? Penso que nunca terá acontecido nenhum atleta ser medalhado em todas as provas de 50 dos estilos. Ele também vai nadar ainda aos 100 bruços, mas realmente é um atleta especial, com um tipo de treino especial, e que aparece aqui com possibilidade de medalhar nas 4 provas de 50. E portanto a minha expectativa é essa, e depois ver a minha prova preferida, que é os 4 vezes 100 crawl, que está relativamente em aberto. Eu acho que Estados Unidos, Rússia, Itália, Brasil vão lutar ali pela medalha de ouro, a ver o que é que conseguem fazer estes brasileiros, que agora levaram um grande revés de não ter o Gabriel Santos com eles, mas que mesmo assim tem uma estafeta muito forte com outros nomes. Não, eu acho que vai ser eu acho que não há, tirando o Caleb Dressel, mas pronto, ele só vai nadar 4 provas, os 50 mariposa, os sprints basicamente mariposa e crawl. Não vai estar em muita ação como ele poderia estar. Eu acho que esses mundiais têm muitas provas em aberto, tens em bruços, em estilos, não tens um vencedor aos 200 bruços, aos 200 estilos, aos 400 estilos.
A Kroll, mesmo com o Sung Yang, não se sabe bem o que ele está a fazer. Então acho que há muitas provas em aberto e eu acho que isso vai ser muito interessante ver exato o que vai acontecer. Mas eu tenho seguido e tenho adorado a competição em que a Lily King e a Efimova têm andado a ter. Acho que isso vai ter a história do Mundial. Acho que uma grande rivalidade. Uma grande rivalidade e a Lily King não diz o que pensa e não tem não muitos, gosta da Efimova. Como não é para gostar, não é? Se fosse competir com alguém que foi apanhada de par, também não gostava. 2 vezes então, ainda por cima, não foi? Exato. Pois. Então eu acho que isso vai ser muito interessante, mas acima de tudo, eu estou com o Gigante, eu acho que iria ser muito engraçado depois de tudo o que o Bruno Fatos tem passado com a operação e com a consistência dele ultimamente. Se ele ganhar, acho que é bem merecido e aliás, ele não é grande, mas o campeão olímpico também não era nada grande, não é? Então acho que vai dar muito bom para ele. Vamos passar agora aqui para o nosso próximo tópico, que é o International Swimming League. E já saiu a lista oficial dos clubes todos, dos 8 clubes. E pronto, eu queria falar um pouco sobre isto, não me vou alongar muito, porque já falamos muito nos passados episódios. Mas já há algumas ausências de peso, como por exemplo o Bruno Fratos, que já falamos, e da Simone Manuel. E do Dressel? E do Dressel ainda não se sabe se vai. Mas eu disse primeiro estes dois porque eles alegaram que querem se focar apenas nos jogos, na preparação para os jogos, e por isso é que vão faltar. Enquanto o Dressel não sabemos se tem algumas opções, mas eu acho que já fechou de vez, portanto acho que este ano o Dressel já não pode nadar é a mesma razão. É a mesma razão, está-se a focar para os jogos. Eu queria deixar, eu tenho aqui a lista dos 8 clubes, das 8 equipas. Oi, e acabei de fechar uma janela sem querer. Mas queria pedir aos nossos ouvintes para darem uma vista de olhos no site da ESL, que é esl.global. E eu vou criar esta semana um referendo e perguntar qual é a vossa equipa favorita, consoante os vossos nadadores e mesmo sendo europeia ou americana. E vou fazer o referendo para saber qual é que é a equipa preferida no nosso meio, no meio dos nossos ouvintes e em Portugal. Eu também vou pedir aqui ao Gigante e ao Carlos para dizerem os seus favoritos, eu vou dar também a minha opinião. Entretanto, acho que é de referir que este modelo tem um grande potencial económico, porque eu já estou a imaginar a malta a comprar toucas dos clubes, t-shirts dos clubes, como se faz no futebol. Merchandising. Eu acho que tem um potencial de merchandising gigante. E eu acho que eu sinceramente até compro uma t-shirt da minha equipa favorita, e eu vou já dizer a minha equipa favorita. Eu acho que vou ser um adepto do Energy Standard, a equipa do Manodu, que conheço bem, e tem muitos sprinters, tem o Ben Proud também. Muitos dos sprinters e dos grandes nadadores que eu gosto estão nessa equipa. Eu acho que é uma equipa que tem grande potencial para ganhar a prova toda. Eu não sei, Carlos, qual é a tua equipa favorita? Eu estava indeciso entre o London Roar ou Energy Standard. Eu acho que a Energy Standard tem um pouco mais de vantagem por ter muitos nadadores que conseguem nadar freestyle. Eu acho que eles têm as estafetas, então com as estafetas serem em crawl e a maior parte das provas serem em crawl, eu acho que eles têm um pouco mais de vantagem, ao meu ver, nesse. Mas tanto uma como a outra, tanto o London como a Energy, tem uma equipa fantástica, mas eu vou pôr os meus eggs no Energy Standard. Gigante. Olha, é assim, eu acho que o London Roar, na minha opinião, vai ser a principal candidata à vitória, juntamente com a Energy, talvez, mas vou aqui dizer que vou ser adepto dos Aqua Centurions, não só italiana. porque gostei do nome, mas tem aqui uns nadadores italianos, mas que completam aqui com algumas vedetas que eu gosto, nomeadamente o Laszlo Tché, tem aqui alguns nomes promissores, como o Luís Altamir Melo, o Breno Correia nos brasileiros, e depois tem alguns nadadores italianos que eu gosto muito, o Gabriel Detti, o Luca Dotto, e portanto vou torcer pelos Aqua Centurions, apesar de achar que o London Roar tem mais capacidade para levar de vencida, no fundo, a finalíssima,
que depois é em Las Vegas. Eu por acaso tenho pena das equipas americanas não terem assim equipas muito fortes e mais sonantes como têm as equipas europeias. Eu espero que no próximo ano consigam se reforçar um bocadinho mais e, por exemplo, com o Dressel a nadar numa equipa americana para dar alguma consistência. Mas é a única coisa negativa que eu vejo agora neste circuito, é as equipas americanas. Mas pronto, sinceramente, os nadadores americanos conseguem sempre ultrapassar e têm um excelente nível e quem sabe até nos consigam provar errados. Mas assim à primeira vista parecem equipas um pouco mais desfalcadas em comparação com as equipas europeias. Pareceu que as equipas europeias investiram um bocadinho mais nas estrelas do que talvez as americanas. Olha, eu queria fazer só aqui uma ressalva, que era, tendo em conta aquela história do doping desta semana, aqui aplaudir a ESL, que realmente não deixa participar na sua competição atletas que tenham historial de doping. Eu acho que isso se calhar tem que ser o caminho a seguir também por outras competições para tentar diminuir o número de casos que vamos tendo na modalidade e a nível mundial também nas outras modalidades. Sim. E depois também tocar um pouco no palco, não é? Que vai estar a final do ESL em Vegas, 15 mil de bancada. Não é fácil de encher, atenção. Olha que eu acho que não é possível. Fácil de encher. É possível e eles estão a fazer muita coisa para aliciar, especialmente em Vegas, aliciar o público. Eles vão abrir uma casa de apostas, vai haver live betting, vai ter cheerleaders, vai ter muita coisa para ser muito mais aliciante ao público visitar. Eu acho que sendo uma modalidade esquisita, não é? Para vir a Vegas e fazer uma participação dessas, acho que vai haver muita curiosidade, acho que vai haver muita pessoa a querer ir ver a natação, não pelos nomes que vão estar a nadar, mas só porque é um desporto diferente para tu estares a gastar dinheiro, basicamente, porque eles vão estar a apostar quase às escuras. Eu acho que isso vai ser muito bom para a competição e aí eu acho que vai ser significativamente fácil para eles encherem as bancadas. Eu acho que uma das maneiras também de encherem as bancadas e trazer mais publicidade era se, no fundo, os gajos conseguissem. Eu acho que deviam tentar que o Phelps fosse um embaixador desta competição e que estivesse lá para fazer a abertura da competição ou para ver as provas. Acho que ia trazer muita gente à piscina, muita gente ao estádio, que não é fácil de encher. 15 mil pessoas, mesmo assim não é fácil. Ia trazer uma atenção também dos mídia para aquela que pode ser um ponto de viragem na nossa modalidade, não é? A criação desta liga pode ser efetivamente um ponto de viragem e, portanto, era excelente que eles de alguma forma conseguissem trazer o Phelps, não para competir, não é? Porque a partir dele já não vai nadar mais, mas como embaixador, como essa figura que é transcendente ao desporto, não só da natação, mas também dos outros, e que poderia trazer muita atenção aqui nesta situação. Vamos passar agora aqui a uma situação menos feliz, e que já foi nosso convidado, o Pedro Pinotes. Toda a gente conhece o nadador que representa a seleção de Angola e o Sporting Clube Portugal. Ele que infelizmente não foi convocado para o Campeonato do Mundo e que criou alguma polémica e que o levou a renunciar à seleção angolana. E é uma situação muito triste. Eu não sei muito bem os detalhes da história, mas pelo que sei, a Federação Angolana quis apostar noutros nadadores e quis-o levar ao Mundial só em águas abertas, e ele não ficou muito contente e não sei se estou a faltar alguma coisa. João, se calhar sabes mais do que eu sobre este assunto, mas é uma situação muito, muito triste e é uma maneira muito triste de tratar um nadador que tanto deu à seleção angolana. Foi o primeiro nadador angolano a fazer um mini B para uns jogos. E é triste ver uma federação que não tem experiência nenhuma e que parece que não sabe muito sobre natação, tratar o seu melhor nadador, possivelmente o seu melhor nadador de sempre, ou um dos seus melhores nadadores de sempre, desta maneira.
Opa, olha, o que eu acho é que efetivamente o Pedro, o Pinotes é o melhor nadador de sempre angolano, trouxe alegrias incríveis ao país, foi medalhado em africanos, foi o primeiro nadador a fazer mínimo B para uns jogos, bateu recordes nacionais uns atrás dos outros, revolucionou e tentou ajudar a natação angolana a evoluir. E isto é o que acontece no fundo em países que têm federações cujos critérios não são os mais justos, não é? Porque eu acho que o critério mais justo é que devem ir os melhores. Esse deve ser o critério principal num desporto em que se baseia na cronometragem de tempo, não é? Devem ir os mais rápidos, devem ir os melhores. E não é isso que está a acontecer, e não foi esse que foi o critério que eles utilizaram. Tem sido uma senda de apostar em nadadores mais jovens, mas eu acho que tu deves apostar nos melhores nadadores. Se os melhores nadadores são mais velhos, são os mais velhos que têm que ir. E portanto acho muito injusto o Pinotes não estar convocado para o Mundial e consequentemente vai dificultar muito o seu acesso aos Jogos Olímpicos de 2000. O problema é que ele precisa de ir a estes mundiais para poder qualificar para... Porque o nadador que vai aos Jogos por Angola, com o critério de universalidade, tem que estar presente nestes mundiais e fica automaticamente de fora por essa razão, e é muito triste. Não, mas eu sou da mesma opinião. Acho que é completamente uma estupidez o que eles estão a fazer. A desculpa deles de dar a oportunidade aos mais novos porque poderão ser bons nadadores ou para lhes dar mais motivação é quase que nós, mesmo em Portugal, em vez de convocarmos o Alexis, não só por ele ser o melhor de estilos, ele não vai para dar mais hipóteses a outros. Não faz sentido o que eles estão a fazer. Mas é muito difícil, é frustrante também, porque... também, pelo que me parece, eles não estão a ouvir os nadadores, estão fechados lá no escritório deles e estão a arranjar motivos que não fazem sentido nenhum só para dar o benéfico aos atletas que eles querem. É triste, é desmoralizante para o Pinotes e sinceramente eu nem sei o que é que mais que ele já fez, acho que já não há mais nada a fazer. Acho que já não há mesmo mais nada a fazer para tentar que essa seleção abra os olhos, mas eu tenho a certeza que eles estão conscientes do que estão a fazer e estão a fazer mesmo por maldade, não por estupidez, estão a fazer mesmo porque sabem que tem que ser e que têm o poder todo neste lado da história. Como muita gente sabe, a semana passada, e o Carlos fez questão de publicar uma foto. A semana passada foi o Dia Olímpico, o Dia Mundial Olímpico, e muita gente publicou fotos com o orgulho de ser olímpico e muitos parabéns a todos os olímpicos porque é um grande feito para qualquer atleta no mundo. E eu gostava de saber, na sequência do Dia Olímpico, gostava de saber a vossa opinião, qual é que foi a melhor memória e o melhor momento que tiveram nos Jogos Olímpicos. Para mim e para o João que não participamos, a melhor prova, ou o momento, por exemplo, em qualquer desporto, não só na natação, do que é que se lembram mais nos Jogos Olímpicos? Eu posso começar, sinceramente, na parte da natação, o que me vem logo à memória é aquela estafeta de 400 livres em Pequim, em que os Estados Unidos ganham no fim, com o Jason Lizak a salvar a pele do Michael Phelps no primeiro dia de competição, para ganhar as 8 medalhas de ouro. E eu acho que esse momento nunca me vai sair. E eu, quando estou com vontade de me sentir motivado e de dar aquele arrepiozinho, vejo a prova de vez em quando, e seja em 6 meses, ou 2 em 2 meses, ou o que seja, de vez em quando vejo essa prova e continuo todos os dias. Quase todos os dias. Quase todos os dias. É quase à segunda, quase à terça, quase à quarta. Quase todos os dias. Não, mas foi um grande momento e eu acho que muita gente que adora natação, de certeza que também tem essa memória dessa grande prova que foi. Sem Carlos, dúvida. Qual é que é o teu melhor momento? E podes falar também de alguma experiência que tiveste nos Jogos Olímpicos? Para mim foi a entrada no estádio olímpico em Beijing, foi uma coisa do outro mundo e é qualquer coisa que eu vou sempre me lembrar e vai estar sempre viva na minha memória, mas eu acho que é mais a camaradagem em que e o bond que tu tens com a tua equipa que vai contigo, não só na natação, mas dos desportos. Tens sempre uma conexão com esses atletas
Para mim, Beijing foi comparativamente com Londres, foi muito melhor em termos de organização, em termos de teres os voluntários estarem lá mesmo para te ajudar. Foi fantástico, mas mais que isso eu acho que tiro mais dos Jogos Olímpicos é a camaradagem que tens entre atletas. Toda a gente sabe que tu trabalhaste muito para estar lá, e há muito poucos atletas que estão com o peito erguido a pensarem que são melhores que tu ou piores que tu. Acho que está tudo em pé de igualdade lá e eu acho que isso é o que me vou lembrar para sempre. E uma prova, Carlos, que tenha ficado na memória? Uma prova que me tenha ficado da memória, sem ser as minhas, os 100 mariposa do Phelps, para mim foi qualquer coisa de impressionante ver ao vivo e ter que esperar o que pareceu que foi 5 horas para ver o resultado. Acho que isso vai me ficar na memória também. Acho que foi um momento muito caricato. João? Olha, vocês já me roubaram aqui as provas que eu gostei mais de ver, acho eu. E ainda por cima também já falámos da outra, da estafeta da África do Sul, que também foi incrível. Mas, a nível pessoal, obviamente, eu nunca fiquei sequer perto de ir a uns jogos, mas felizmente tive a oportunidade em 2012 de ir a Londres, na altura dos jogos, e consegui assistir a 2 sessões de finais. E uma delas, através do Joca, do nosso amigo angolano, o Joca, conseguiu um bilhete para a última final de natação, que na altura pensava-se que era a última prova do Phelps, estafeta de 4 vezes 100 estilos, e houve e eles ganharam, isso foi emotivo, e consegui ver essa estafeta que foi incrível ao vivo, e depois houve uma entrega de um prémio especial ao Michael Phelps por ter sido o maior olímpico da história, com mais número de medalhas de ouro e mais número total de medalhas, em que passaram um vídeo, foi muito emotivo. Lembro-me de eu e o Joca estarmos com lágrimas nos olhos naquele tributo ao Phelps, e estar ali naquele estádio de natação com 15 ou 16 mil pessoas foi maravilhoso. Assim, a nível de provas, aquelas que me ficam assim na memória, vocês já me as roubaram, e portanto eu vou escolher uma que para mim foi um grande momento olímpico, que foi a vitória do Anthony Irving por 1/100º segundo à frente do Manodou nos últimos Jogos Olímpicos em 2016, na prova dos 50 crawl, uma prova que é tão competitiva, ver um atleta de 35 anos, 16 anos depois de ter sido campeão olímpico em Sydney, voltar a ganhar. Por acaso tenho outra e gostava de dizer também, que foi em 2004, em Atenas, os 200 livres, em que participou o Ian Thorpe, o Michael Phelps e o Peter Van den Hoogenman. São 3 grandes nomes da natação mundial. Se houvesse um Hall of Fame da natação, de certeza que os 3 faziam parte do Hall of Fame. Claro. E o Michael Phelps, na altura, ainda muito jovem, e foi mais ou menos o passado testemunho, o Hoogenband e o Thorpe, de uma geração diferente, e o Michael Phelps. Por acaso acho que o Phelps ficou em terceiro, não foi? Ganhou. Quem é que ganhou? Ganhou o Hoogenband. Eu já não me lembro. Foi o Thorpe ou o Hoogenband, e o Phelps ficou em terceiro. Mas foi uma prova em que houve 3 grandes nomes nessa final, e eu lembro-me de ver. E foi... Ganhou o Thorpe com 44, o Hoogenband ficou em segundo, e o Phelps logo a seguir por uns centésimos atrás do Hoogenband. Pronto, eu queria só dizer, essa prova também me ficou na memória, e isto tínhamos esquecido de mencionar. Malta, muito obrigado, foi um excelente episódio, um pouco longo mais uma vez, mas é sempre tão interessante, e a malta, a lot of fun. É verdade, e tivemos aqui a vantagem de ter a Tamila também. Tamila. Foi excelente, e muito obrigado por terem participado. Para quem não sabe, vamos fazer um episódio especial mais daqui a um mês, na altura do Mundial. Ainda estamos a decidir qual é o dia que vamos escolher para as finais, porque vamos fazer o comentário de um dia de final, em direto, para os nossos ouvintes ver, em princípio no YouTube. Ainda estou a tentar perceber como é que vamos fazer isto. Mas muito obrigado, e dentro de em breve teremos mais um destes episódios, que é sempre um grande prazer fazer. Claro. Um grande abraço. Obrigado, para si e para o Carlos. Abraço, pessoal. Abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.